Amém? Então, irmãos, sigamos. Vamos avançar então. Hoje o tema é Cristo e a Igreja. Fundamentos do governo visível. A Igreja de Jesus, meu querido, ela é um organismo, ela é uma organização. E nesse sentido, ela tem tanto um governo espiritual, como também um governo humano. E a verdade é que ambos precisam estar em plena conexão para que o propósito de Deus possa sobressair. Porque se você não tem essa ideia de organismo e organização trabalhada e compreendida pelas Escrituras, a igreja será outra coisa. Não será igreja, será outra coisa. E aí, por isso, que esses fundamentos são importantes para os presbíteros, esses fundamentos são importantes para os diáconos, esses fundamentos são importantes para os pastores, mas também esses fundamentos são importantes para a igreja em geral. Porque no nosso caso, como igreja presbiteriana, é a igreja que elege os presbíteros, pastores e diáconos. Não é assim que funciona? Portanto, você precisa conhecer esses fundamentos para que na hora de eleger alguém para um determinado cargo, você faça de acordo com os fundamentos bíblicos, mas não os seus fundamentos próprios, quando muitas vezes eles estão ligados à amizade. Uau, você é tão gente boa, né? Vou votar nele. Não. Eu vou votar no Estevão, né? Porque o Estevão é muito tranquilo. Não. Eu vou votar no Rafael, por quê? Não, porque o Rafael é meu amigo, é parça, é palmeirense. Não. Tamo junto. Tamo junto. Esses fundamentos, meu irmão, não são os fundamentos que vão levar a igreja a cumprir a vontade de Deus na eleição dos seus oficiais. Ok? Então eu vou escolher 3 fundamentos que têm a ver com a pessoa de Cristo, títulos que são dados a Cristo e que estão em íntima conexão com a igreja e os seus oficiais. E para que a gente possa iniciar então o nosso estudo, o nosso texto vai ser a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E eu quero que você, com uma voz bem forte, depois de ter comido bastante pão de queijo, você leia para mim, vamos lá? E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo está escrevendo a Timóteo. Paulo, apóstolo, chamado por Deus como apóstolo, plantador de igrejas, teólogo, falando a um jovem pastor, um presbítero, alguém que está iniciando tudo aquilo que ele necessita para organizar a igreja e pastorear a igreja. Se você quer ter uma visão, por exemplo, geral do que se espera de um pastor, ler a primeira e a segunda carta de Timóteo é fundamental. Pastores estudam esses textos muito no seminário, a fim de compreender esses conceitos. Mas aqui está. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, ou melhor dizendo, na presença de muitas testemunhas, porque eu não sei se você lembra, mas o apóstolo Paulo, ao escrever para Timóteo, ele fala do dom que Timóteo recebeu, que foi concedido por imposição de quê? Das mãos. De quê, gente? Das mãos. Das mãos de quem? Do presbitério. Do presbitério, né? Quem é o presbitério? É o conjunto de presbíteros. Ele foi ordenado, portanto, ao seu ministério. Esse é o seu dom. Esse é o seu chamado. Então, a expressão que ele aparece através de muitas testemunhas é essa ideia. São todas essas testemunhas que estão compartilhando desse chamado ministerial de Timóteo. Ou seja, que estão vendo o seu chamado acontecer e que estão cooperando juntamente com ele, e assim todos cooperando também com o apóstolo Paulo. Então, o que de minha parte ouviste, ou seja, todo o ensino apostólico ministrado pelo apóstolo Paulo, na presença de todas essas testemunhas, isso você deve fazer agora o que com isso? Guarda aí. É isso? Não. Isso mesmo, agora você vai o quê? Transmitir. Transmitir. A quem? A homens fiéis e também idôneos. Veja que é notório que não se está aqui excluindo as mulheres. Não se está excluindo as mulheres aqui.
E também não se está necessariamente usando a palavra homens no sentido de humanidade, dizendo que está incluído homens e mulheres. A preocupação inicial do apóstolo Paulo nesse texto é falar aqueles outros oficiais que virão após Timóteo. Os novos presbíteros, os novos diáconos, os novos pastores. Ele tem a incumbência de ordenar outros homens. Eu me lembro que Paulo escreve a Tito, e uma das coisas que ele descreve naquela carta, e Tito é como Timóteo nesse caso, ele diz assim: por isso te deixei em Creta. Para fazer o quê? Para ficar na praia? Porque Creta é uma ilha, né, gente? Quem já foi ali na Grécia, nós sabemos que Eudes já esteve lá. Mas alguém já esteve lá na Grécia? Na região ali, no mar Mediterrâneo? Alguém? Estou esperando, né? Pois é por ali. É por ali. Então, em Creta havia uma igreja e Paulo disse a Tito: eu te deixei em Creta para que constituísses presbíteros. Para cuidar de quem? Da igreja. Então, o que eu quero dizer aqui, irmãos? Existe uma relação. Vamos lá. Existe uma relação, a relação é simples. Você tem Cristo, você tem os apóstolos, e você tem o quê? Os oficiais da igreja. E aí, por essa designação, você sabe que apóstolos aqui, eu só estou me referindo a quê? A 12, né? Ao grupo de 12. E Cristo, eu estou me referindo a quê? A um Cristo só, correto? Porque tem gente que acha que é Cristo, né? Não, um Cristo só. Agora, e os oficiais? Quantos oficiais são? São muitos, na verdade, mas em termos de tipologia, são quantos? São 2 também. Quem são? Presbíteros e diáconos. Alguns vão defender o terceiro, que é quem? O pastor, né? Mas o pastor é um presbítero é um pastor. Vamos repetir isso comigo? O pastor é um presbítero. E o presbítero é um pastor. Guarde isso, tá? Você quiser saber se existe distinção? Existe. Uma mínima distinção. E quem vai aprender isso é quem está na sala de fisiologia primeiramente, depois vocês que vão ter aula comigo, ok? Por hora é isso. Mas veja o seguinte, irmãos, o que então nós temos que compreender dessa relação? O jovem pastor Timóteo, ele foi exortado a passar o ensino apostólico, porque os apóstolos receberam o ensino de quem? De Cristo. Cristo ensina os seus apóstolos. E os seus apóstolos agora ensinam quem? Os apóstolos, novos apóstolos? Não. Em nenhum momento você vai ver apóstolos ensinando outros apóstolos, ordenando outros apóstolos. Não existe isso na Bíblia, irmão. Ok? O que você tem aqui? Os presbíteros, aliás, os apóstolos, eles fazem uma transição. Essa é uma época de transição entre o apostolado e o presbiterado. Então, se você quer fazer uma pergunta assim para mim, você faça a seguinte pergunta: pastor, então na igreja de hoje, quem é que tem a autoridade apostólica? Ou quem tem o munus apostólico? Ou quem tem o encargo que os apóstolos tiveram na igreja primitiva? A resposta é: os presbíteros. Por quê? Porque os apóstolos ordenaram quem? Os presbíteros. E eles mesmos, nessa transição, passaram a se chamar presbíteros. Exemplo, João. João era apóstolo? Sim? Sim. Vocês que tiveram aqui aquele seminário, segunda carta de João, a verdade do amor e o amor à verdade. Vocês lembram que você deu o livro inteiro? Lembra? Pois é. O texto começa a dizer assim: eu, João, né? Eu sou o quê? O presbítero. O presbítero. Ele não disse o apóstolo, ele disse o presbítero, a senhora eleita. Veja que João, ele está se chamando de
Presbítero. Por quê? Eles estão nessa transição. Ele é apóstolo, sabe que ele é apóstolo. Mas ele está se chamando de presbítero nessa transição. E a partir dele, todos aqueles que são ordenados, eles não são apóstolos. Eles são o quê? Presbíteros. Aí você vê Pedro. Primeiro Papa. Não. Pedro, apóstolo. Quando ele escreve a sua primeira carta, o que ele diz? Ele vai dizer uma palavra muito especial para os presbíteros. Primeira carta, capítulo 5. Pastorear o rebanho de Deus. Não por constrangimento, né? Não como dominadores do rebanho. E ele vai dar várias indicações de como tem que ser. Mas ele diz assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Eu, presbítero como eles. Eu, presbítero como? Eles. Pedro está se colocando no mesmo patamar dos presbíteros. Mas os presbíteros não podem se colocar no mesmo patamar dos apóstolos. Então essa transição é natural na Bíblia, irmão. Muito simples de você perceber isso, né? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O jovem pastor Timóteo, então, ele é exortado a repassar esse ensino aos futuros líderes. Veja que essa palavra transmitir, paratike, que aparece aí, né? É a palavra que é traduzida lá no outro texto que ali está, como depósito. Guarda o bom depósito em Cristo Jesus. Lembra desse texto? O apóstolo Paulo falando a Timóteo. Guarda o bom depósito. Essa palavra depósito é essa palavra transmitir. A ideia é algo de valor. Algo que tem que ser o quê? Guardado. Então, transmitir algo de valor. Seria você fazer um zéu de $10 para a Dulce, porque você comprou uma dúzia de ovos dela? Subiu. Ela compra mais barato que você? Não, porque isso é um valor muito pequeno, né? É um valor muito pequeno. Mas significa passar. Eu não vou chutar muito alto não, tá, irmãos? Mas significa passar $500 mil para o Zé do pastor Anjo. Se alguém se habilitar, fica à vontade. Fica à vontade. Assim diz o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. Estou indo para a Grécia. Agora eu vou. Quem tem ouvido... Não é isso não. Mas veja, se você recebe um depósito de $500 mil, eu acho que você vai considerar isso um pouco superior a $10, não é? No bolso? Um pouquinho. Só um pouquinho. Coisa. Claro. Isso vai causar o quê? Um impacto na sua vida. É isso que Timóteo tinha que ter no seu coração. Ele não estava transmitindo para os outros presbíteros $10, mas 500 mil. É o que é mais caro, é o que é mais pesado, é o que mais impacta. Todo o ensino de Cristo, dado através dos apóstolos, deve ser considerado por nós como valoroso, como aquela pérola da parábola, que ao ser encontrada, vende-se tudo que tem para comprar. Diga, Sábio. Pastor, o termo apóstolo se encerrou com os 13, correto? Sim. Com Paulo. Sim. Qual o critério usado para parasse ali e passasse a ser chamado de discípulo? Discípulo não, presbítero? Presbítero, desculpa. Sim, presbítero. Eu vejo que a ideia inicial para presbítero é o conceito veterotestamentário. Porque o que significa a palavra presbítero? Ancião. Ancião. Eu sou um presbítero. Você olha para mim e você vê um ancião, não vê? Claro, eu estou fazendo isso de maneira proposital, porque quando a gente pensa em ancião, a gente pensa em alguém velho. Não é verdade? Velho. Salvo os adolescentes que devem me chamar de tio, você não vai me considerar velho possivelmente. Mas a gente tem a ideia de que presbítero é alguém velho. É alguém que tem cabelos brancos ou sem cabelo, como Ebenezer. Mas não é isso, ok? Veja que no conceito do Antigo Testamento, quem é que coordenava o povo? Os anciãos. Né? Esse conceito foi transportado para a igreja. O termo lá, então, para ancião, no grego, é presbíteros. Então, refere-se à liderança pastoral da igreja. Então, acho que é nesse sentido que a palavra mudou. Somente nesse. Não tem uma história de que os apóstolos foram aqueles que tiveram a Amados presença de testemunho ocular. Jesus? Que andaram com Jesus? É isso? Não, eles são apóstolos por causa disso, mas não foi isso que você me perguntou.
Não, eu perguntei o critério. Porque mudou para presbítero, não é isso? Não, tá. Se você quer saber por que não temos outros apóstolos, aí eu entraria no que a Dulce falou. Né? Mas se for, por que eles são chamados presbíteros? Eu entendo que é por causa do conceito do Antigo Testamento. Que a liderança do Antigo Testamento do povo, pastoral, era conhecida como anciãos. Logo, aqueles que pastoreiam a igreja agora também são anciãos. Não que isso designe alguém velho, mas aqueles mais experimentados, experientes na fé. Né? Então, o termo ancião, no grego, é o quê? Presbítero. Agora, por que esses presbíteros não podem ser apóstolos? Porque eles não cumprem os requisitos de Atos 1. Está lá, só você ver lá depois. É por isso que hoje em dia já também não pode ter ninguém que se declarar. Não, hoje é apóstolo, irmão. Se você perguntar hoje para qualquer pessoa, tem um livro do Nicodemo sobre apóstolo, leia. Lá está um ensaio profundo sobre isso aí. Mas, basicamente, hoje, qualquer pessoa que você pergunta por que você se chama apóstolo, ele vai dizer que é porque ele é enviado. Então, nesse sentido, todos nós aqui somos apóstolos, ok? Todos nós. Por quê? Ide por todo mundo. Então, todos nós somos enviados. Todos nós somos apóstolos. É óbvio que não é nesse sentido que a Bíblia está dizendo. Nós estamos falando de oficiais. De pessoas que foram chamados para um ofício específico. E aqueles 12 ou 13, né, foram chamados para esse ofício. E somente eles. Sendo que depois deles não houve outros. Mas houve outros. Líderes. E qual o nome que foi dado para eles? Presbíteros. E depois que os presbíteros perceberam alguma necessidade, o que eles pensaram? Nós não podemos sair das nossas obrigações pastorais principais, que é a oração e a palavra. Então vamos eleger outros homens e vamos designar-lhe um outro ofício. E qual é esse ofício? O da misericórdia, da graça, o do culto. Qual é o nome desses oficiais? Diáconos. E aí, quando você lê as cartas pastorais de Paulo, ele sempre vai estar falando de quem? Presbíteros e diáconos. Presbíteros e? Presbíteros e? Ora, ele vai falar bispos e diáconos. Por quê? Bispo é sinônimo de presbítero. Como é que eu sei disso? Leia Atos 20. Porque quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso, na conversa, ele chama eles também de bispos. É um sinônimo. Ok? Nada mais do que isso. Nós vemos todos os termos como sinônimos nesse sentido. Para mim e para a Escritura, aparentemente, só existem presbíteros e diáconos. Diga-me, Pedro. E os profetas também seriam um ofício? O profeta era um chamado especial, né? No Antigo Testamento. Para um ofício especial. Então Deus chamava, e geralmente chamava para que ele exercesse essa profecia, esse elo, esse vínculo de mediador da palavra num tempo específico, numa ocasião específica. E essa ideia de anunciar a palavra que está nesses profetas no contexto do Antigo Testamento, ela também está sobre os pastores, sobre os presbíteros do Novo Testamento. Mas não como aqueles. Porque não se trata de revelar-se algo pontual na história, mas sim de revelar toda a Escritura, que já está registrada. Então, quando um pastor prega a palavra, ele é um profeta. Captou a ideia? É porque eu estava achando que tinha alguma relação também com dons. Sim, sim. Não sei se você já leu Quem é Você no Corpo de Cristo? Não? Mas a sua ideia vai estar lá. A ideia é que a igreja tem vários dons. Um desses dons, por exemplo, é o dom de profeta. Tem essa ideia que o dom de profeta é o que o pastor Pedro é. O que você acha do pastor Pedro? Não responde. Mas é isso. Por quê? Porque o profeta, o dom de profeta é o dom daquele que confronta pela Escritura. Entendeu? E aquele livro vai defender que quem tem o dom de profeta não pode ter o dom de misericórdia. Porque o dom de misericórdia, ele é o oposto da profecia. Porque se a profecia é o confronto, a misericórdia é o caminhar junto, entendeu? Então, essas relações são muito difíceis de você dizer que quem tem esse não pode ter aquele. Porque o que a Bíblia diz é que
Quem dá os dons é quem? É o Espírito Santo. Ele distribui como lhe apraz. Mas a ideia de profecia, ela não está mais ligada na nossa época, pela palavra, ao contexto de alguém que chega para o Eudes e diz assim diz o Senhor, Eudes, pega a tua mulher que tens, vai para Creta, Mediterrâneo, e passei com ela 2 semanas. Isso não é bíblico. Okay? Isso não é bíblico. Isso você vê muito por aí. O dom de profeta hoje é o dom daquele que abre a Escritura e anuncia a palavra de Deus. Nesse sentido, todo crente é profeta. Porque todo crente anuncia a palavra de Deus. É isso. Beleza? Quem levantou a mão aqui? Diga. E reverendo, vem de onde? Reverendo. Depende. Qual reverendo? Ângelo. Ângelo, veio de Minas. Veio de Minas. Eu já respondi essa pergunta na classe de eclesiologia, né? Mas veja, as pessoas têm um problema com o termo reverendo, né? Os batistas, principalmente, é uma das coisas que nos separa. Quando um pastor batista e um presbiteriano se encontram, é muito interessante, né? Por quê? Porque ele te chama de reverendo, ele faz questão de te chamar de reverendo. Faz questão. E você faz questão de chamar de pastor, porque ele não quer ser reverendo. Ele não quer. Aí fica naquela situação. Mas são apenas títulos, irmãos. Títulos. Né? Um pastor numa igreja reformada, quando ele é ordenado, ele recebe o título de reverendo. Esse título quer dizer que essa pessoa tem que ser reverenciada? Tem que ser adorada? Não. A ideia é que o cargo dela é reverenciável. Por quê? Porque ela tem a importante função de anunciar o quê? As Escrituras. E isso é tremendo. Por isso que é chamado de reverendo, porque cabe a ele isso. Então a ideia de reverendo não é a ideia que a pessoa que tem o título é reverenciável, mas que o que está sobre ela, a sua função, o seu ofício é digno. Né? Lembre-se do ensino apostólico que diz: aos presbíteros que presidem bem, né, e que administram a palavra bem, eles devem ser considerados o quê? Merecedores de dobrados honorários. O que é isso? É justamente isso. É o mesmo sentimento de você honrar essas pessoas. Então, eu vejo o termo reverendo nesse sentido, Colim. Ok? Mas, historicamente, ele é só um título. Só isso. Nos Estados Unidos, inclusive, está bem enraizado na cultura. Né? Até igrejas batistas você vai encontrar reverendo fulano e reverenda também você vai achar por aí. Também? Em inglês seria honor? Your honor? É de, tipo, no português, eu acho que tem, antigamente nós tínhamos voz mercê, é uma... Pós-mestre. Um jeito que reverência também, mas Sim, sim. o título... Sim, sim, sim. No caso brasileiro seria excelente, né? Acho que nesse caso... É, o honor, né? Sim. Glauci. Não, eu posso usar esse termo reverendo para todos os presbíteros, no caso? Não. Essa é uma das decisões. Eu sei que o Eudes é digno. Pelo amor de Deus, eu não. Eu sei que o Eudes é digno. Mas veja, aí eu vou complementar a resposta do Colim, né? Quem que recebe esse título? É aquele que é ordenado para manusear o quê? A palavra diretamente. Quem são esses? Geralmente são os presbíteros docentes. Então, quem recebe esse título na sua ordenação são os presbíteros docentes. É por isso que você chama os pastores de reverendo. Mas isso não faz os pastores mais importantes que os presbíteros, né? Porque os presbíteros têm muitas funções similares à do pastor, mas tem alguma distinção entre os dois. E qual é a distinção? O preparo teológico, o serviço de moderador, o serviço dos sacramentos. Isso tudo separa um presbítero docente de um regente ou um presbítero inglês.
ruling elder. Ruler, né? Ruling. Ruler elder com Teach. o teach elder. É o que separa. Diga. Esse dobrado no horário que o senhor falou, antigo, qual o significado? Tanto no sentido de honra como de honrar uns aos outros, né, de respeito, como também no sentido financeiro. Porque se fosse, mas assim, ao pé da letra do financeiro, porque lá na frente, lá no senhor fala que não pode se embaraçar, então assim, se for olhar ao pé da letra, assim, eu acho, dobrado no horário, não fica interessante. O honorário é dinheiro. É dinheiro, não tem como fugir disso. Não, eu não estou retirando, porque também tem gente que leva por esse Uhum. lado, Aham. com certeza, ele tinha, tem que ganhar, tem que dar os filhos, ter família, mas para ele dizer assim também, né? Porque o pecado, quando Deus chama, o apóstolo Paulo, ele fala para Tiago para embaraçar no sentido de ir por esse lado do dinheiro, assim, só vejo, por isso que a Deus Aham. O apóstolo Paulo ele tinha um diferencial, né? Não que eu queira me comparar ao apóstolo Paulo, né? Mas o apóstolo Paulo tinha um outro serviço. Eu, por exemplo, eu sou pastor da PCA, estou aqui ensinando para vocês, mas eu também tenho outro trabalho. Então, nesse sentido, né? Vamos supor que a igreja que fosse pequena, e aí o conselho falasse assim, pastor, nós não temos condições de te pagar, nós só temos aqui isso aqui e tal. Eu teria o mesmo sentimento do apóstolo Paulo, eu não quero ser constrangido a isso. Eu ia trabalhar com as tendas. Até a igreja ter condições de me dar tempo integral. Né? Então, já os irmãos têm aqui o pastor de tempo integral. Por quê? Porque trabalhar na igreja, meu irmão, é osso. Né? É osso. Então, esse pastor que aqui está na frente da igreja, o sênior pastor, o pastor Pedro, ele é digno de dobrar os honorários se ele preside bem. É isso. Ok? Não, financeiro e de honra. As duas coisas. Deu para pegar isso aqui então, irmãos? Essa é a essência do governo da igreja. Então, avançando, você percebe o quê? Que a confusão na cabeça é grande, né? Porque você tem, dentro da presbiteriana, aqueles que têm cultura presbiteriana, já ouvem o termo reverendo, já ouvem o termo pastor, houve presbítero, houve diácono, e ainda assim, desde pequeno, ouvindo essas coisas, a gente cria uma confusão, porque às vezes a gente pensa que o pastor é maior que o presbítero é maior do que o diácono. Por exemplo, em relação ao pastor e presbítero, eu já disse, um presbítero é um pastor, e um pastor é um presbítero. Eles têm a mesma autoridade em termos pastorais, mas é claro que existem algumas distinções entre os dois papéis. Assim como também o presbítero e o diácono. Eles têm a mesma autoridade. Os dois foram ordenados por imposição de mão? Foi? Foi? Tem certeza? Sim. Ou só falaram aí? Vocês estão eleitos? Não. Foram ordenados por imposição de mão. Diácono também é autoridade na igreja. É homem chamado para uma função no reino digna de honra. Então, presbítero e diácono têm a mesma autoridade, mas os seus papéis são o quê? Distintos, ok? Então, se você quiser, por exemplo, saber algo em termos doutrinários, não é a junta que vai resolver essa coisa. Quem vai resolver? Os presbíteros. Agora, se você quiser saber se você pode fazer alguma coisa na igreja no dia tal, em tal lugar, ou se você sabe que alguém está passando uma necessidade e que alguém na igreja pode ajudar, quem que você vai procurar inicialmente? Diácono. Né? É provável que se você procure o pastor, se você procure a mim, por exemplo, nesse momento, para falar, olha, a pessoa tá, eu vou pedir o quê? Por favor, procure um diácono. Venha, chama um diácono, vem aqui e já passa. Por quê? É o ministério dele. Porque se eu, como pastor, pego isso para mim, vamos lá então, vamos resolver esse negócio, tal, não sei o quê, eu estou desfazendo aquilo que foi feito em Atos 6. Porque eu quero fazer o quê? Eu quero fazer tudo. E no reino de Deus não é assim. Você tem cada um exercendo o seu ministério, com o seu dom específico, para que o corpo inteiro funcione. Então, o oficialato presbiterato aqui, presbiterato, diaconato, pastorado,
Já tem uma confusão da presbiteriana com tudo aquilo que a gente pensa. Aí você tem um contexto histórico de outros nomes que foram surgindo. Então você tem contexto católico, como, por exemplo, a palavra bispo, a palavra cardeal, também na igreja metodista, a palavra bispo, né? Você tem a palavra evangelista. Na presbiteriana do Brasil, por exemplo, houve um tempo que quiseram criar esse quarto cargo, o cargo de evangelista, né? Como se fosse bíblico, mas também não vejo embasamento para criar uma quarta função nesse sentido. E aí você tem também as mais novidades. As mais novidades, quais são elas? Esses novos apóstolos, né? Que se chamam de apóstolos porque foram enviados. Que eles querem se distinguir daqueles 12 lá. Então, não, eu sou apóstolo de enviado. Então, todo mundo é, ok? Tem um pastora, é algo moderno. Tem um patriarca, porque pastor já não preenche o ego, né? Como não preenche o ego, vamos aqui botar reverendo, também não cabe mais por mim. Ok? Agora é patriarca, é o pai de todos. A pessoa se colocou assim no nível de Abraão. Imagina, patriarca Ângelo. Não combina, né? Não combina. E obreiro também é uma palavra que geralmente a gente escuta muito. Então, veja, todos esses termos podem causar uma confusão na nossa cabeça. E o que eu queria que nós pensássemos? Tem bispo também, pastor. Coloquei lá. Colocou bispo. Coloquei, bispo. O que eu queria colocar para os irmãos? Que os fundamentos do governo da Igreja Viva começam por onde, principalmente? Pelo fato de Cristo ser o cabeça da igreja. Isso, meu irmão, é muito importante, porque nós somos uma igreja protestante. E um dos primeiros protestos que a igreja protestante realizou é que Cristo é o único cabeça da igreja que ele comprou com o seu sangue. A pergunta é, no contexto lá da Reforma Protestante, tinha uma outra ideia? Tirando um Eudes aqui, ou qualquer outro presbítero, qual era o outro cabeça da igreja naquela época? Quem sabe? Quem sabe quem era o outro cabeça da igreja naquela época? O Papa. Ele era naquela época e até hoje. Ele é o cabeça. Se você perguntar assim, quem que é o cabeça da igreja presbiteriana nos Estados Unidos? Cabeça, hein? Cabeça grande. Não. Quem que é o cabeça da igreja presbiteriana do Brasil? Roberto Brasileiro. Não. Roberto Brasileiro. Roberto Brasileiro é só moderador do Supremo Concílio. Ele é isso. E representa a igreja, mas não é a cabeça de nada. Você está falando disso de aspas? Está falando de Simon? Não, o que eu quero dizer... Não, aquele Simon ali? Não. Estou tentando entender essa pergunta. O que eu quero dizer para os irmãos é que não tem cabeça, irmão. Quando você pensa numa igreja séria, você só vê o corpo. Você vê o corpo. Agora, quando você tem um cabeça, se eu perguntar assim, quem que é o cabeça da igreja Vitória em Cristo? Quem que é o cabeça da igreja universal? Quem que é o cabeça da igreja internacional do Reino de Deus? Por que você sabe essas cabeças? Porque você não vê o corpo, você só vê o Porque é famosa? Não. Eles são famosos. Não é só pela famosa, não. Você só vê o cabeça falando mesmo. Você sabe que eles são cabeça porque eles são os donos. Eles são os donos. Por isso. Eu perguntar para quem que é o dono da igreja presbiteriana aqui de Uba, quem que é? Me responde aí. Vocês estão aqui convivendo não sei quantos anos. Quem que é? Quem que é o dono? Quem que é o dono disso tudo aqui? Me diz aí. É o Eus. Não tem, por quê? Porque você só enxerga o quê? O corpo. Se você for dar uma resposta aqui, você vai dizer assim, é o conselho. Você vai querer dizer que é o conselho. Né? Você não vai conseguir dar um nome a uma cabeça de maneira acertada. Não vai conseguir. Né? Espiritualmente. Né? Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Que é preciso que você olhe para a sua realidade
olhe para as igrejas e pergunte qual é o fundamento. E o fundamento é espiritual. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Ele é o único cabeça da igreja. A ideia da palavra cabeça, qual que é, irmão? Veja que tem uma diferença básica, né? Eu coloquei os textos de Efésios e Colossenses, porque alguns textos falam que ele é a cabeça. Cabeça. E outros falam que ele é o... Veja que eu escrevo com letras diferenciadas, né? O cabeça e a cabeça. Qual que é a diferença? Vou perguntar a Thaís, que vai viajar em breve, vai sumir por anos. Thaís, qual que é a diferença de o cabeça para cabeça? O cabeça é a cabeça. Hum. E o cabeça é o líder. Muito bem, Thaís. Muito bem, isso aí. Né? Quando você pensa em cabeça, você está pensando nessa parte física do corpo, né? Também você pode estar pensando no sentido metafórico. Claro. E o cabeça? Geralmente é uma palavra que nós substituímos, até mesmo no sentido metafórico, mas representando o conceito de liderança. Então, aí se você pergunta assim, quem que é o cabeça do louvor? Disney. Vocês não sabem de nada. Sabe de nada. Cabeça do louvor está ali atrás, ó, sentado ali do lado da Andréia. Não é, Gemima? A Gemima está com a cabeça muito desgastada no momento, não pude usá-la, não. As mulheres não Não é nada, né? Mas veja, irmãos, qual que é a ideia, portanto? Quando a palavra do Senhor fala que Cristo é o cabeça, a cabeça, está dizendo, primeiramente, que ele é aquele que comanda, usada no sentido de líder, ele é aquele que comanda todo o corpo. É o que dá a direção para todo o corpo. E no sentido de a cabeça, enquanto relação com o corpo, ele está dizendo aquele que vitaliza todo o corpo. Afinal de contas, se você corta a cabeça do corpo, o que você tem? Morte. O corpo não sobrevive sem a cabeça. Esses são os textos que estão ali. Depois os irmãos podem ler, que senão eu não consigo avançar, tá bom? E aí essa realidade, irmão, tanto a realidade visível como também a invisível, está diante do próprio Senhor. Ele é o cabeça de todo principado, de toda potestade. Ele está com todas as coisas no seu poder e ele dá a sua igreja. Então, toda a autoridade que ele conquistou na cruz, ele deu para a sua igreja. De maneira que agora ele te deu uma missão. Qual é a missão? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E nós temos a convicção que se nós formos mesmo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Por que que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo? Porque jejuamos? Porque oramos? Porque lemos a Bíblia? Porque somos presbiterianos? Porque somos reformados? Não. Essencialmente, porque Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra. E essa autoridade ele deu para a igreja. É por isso que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, é difícil, né? Mas nós vamos para uma batalha que sabemos que a vitória já está garantida. Está garantida por Cristo. Eu me lembro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Até coloquei esse texto aqui. Onde está? Lá, quando fala da grande meretriz. Quem é a grande meretriz? A grande meretriz é a falsa igreja, a igreja apóstata. E a igreja apóstata está aí, de muitas maneiras e modos, nos nossos dias. E ela, representada no Apocalipse, o que se diz? O texto fala: pelejarão os servos da besta, da grande meretriz, contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também, veja, com ele, quem? Os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Quem? A igreja. Nós somos mais que vencedores. Amém, irmãos?
Então, uma frase para resumir isso aqui. Vamos ler juntos? Esta cabeça viva Não admite membros mortos. Esta cabeça viva não admite membros mortos. A relação da cabeça com o corpo é uma relação de vida, de abundância. Portanto, se Cristo é o cabeça da igreja, meu irmão, o corpo deve manifestar toda a vitalidade advinda dessa realidade. Então, como a videira, os ramos conectados à videira devem gerar o quê? Muitos frutos. É isso. Senão cortou, né? Segunda verdade. Cristo é o pastor da igreja. Quem é o pastor da igreja? Fundamento. Fundamento. Antes do pastor visível, ou o pastor que está aqui na frente, pregando a palavra, antes dele, antes dos presbíteros, antes dos oficiais, antes dos apóstolos, quem vem? Cristo. Cristo é o fundamento. E como pastor da igreja, meu querido, o que ele faz? A palavra pastor vem do verbo cuidar de. Quem é um pastor? É aquele que cuida. No caso, o pastor de ovelhas cuida de quê? Das ovelhas. E ele cuida das ovelhas como? Ele as alimenta, ele as conduz, ele as chama daqui para cá, ele leva para beber, leva para comer, ele salva aqui, salva acolá. Você lembra disso, né? Ele supre todas as necessidades do rebanho. Cristo é esse pastor. Ele dá tudo aquilo que o seu rebanho necessita. Agora, um fato importante, meu querido, é que as Escrituras chamam de Jesus de simplesmente pastor, mas chamam ele de o supremo pastor. A palavra poimene, depois que tem a matéria no seminário, poimênica. Poimênica é a matéria que trata do pastorado, né? Então, todos os pastores estudam essa matéria, poimênica. Mas ele é o arquipoemê. O que é a palavra arqui? Principal, né? Porque você tem anjo e você tem o arcanjo. O que é o anjo? O anjo é aquele ser espiritual que você conhece. E o arcanjo é o chefe desses anjos. E quem Cristo é? Cristo é um pastor? É, mas ele é o supremo pastor. Ele é o pastor-chefe. E o que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que como pastor supremo ou pastor-chefe, ele cuida das nossas almas, das nossas vidas, através e também de outros pastores, que estão subordinados a ele. Lembra da palavra de Deus de Jeremias? Dar-vos-ei pastores que vos apacentem com inteligência. A ideia é essa. O Senhor sempre levanta homens para conduzir o seu rebanho. Então, quando você vê um presbítero, um diácono, um pastor, essencialmente esse fundamento tem que estar na sua mente. Cristo é o supremo pastor, e como supremo pastor, ele cuida da minha alma. Mas ele não cuida da minha alma única e exclusivamente de uma maneira espiritual, na relação que eu tenho com ele pela oração, pela palavra, de repente lá na minha casa. Não. Ele também faz isso através de homens de Deus que ele levanta para pastorear segundo essa palavra. E aí, meu irmão, cabe a você o quê? Olhar e ver quem são os pastores verdadeiros e quem são os falsos pastores. Porque foi Cristo mesmo que alertou essa realidade. Lembra que ele disse que ele é o bom pastor? E por que ele é o bom? Porque existe o mal. E o que é o mau pastor? É o mercenário. E o que o mercenário faz? Contexto de João 10. O que Jesus está ensinando para o povo dele? Olha, vocês são um rebanho. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor chama as ovelhas e elas reconhecem a sua voz. Mas e o mercenário? O mercenário vem na oposição. É claro que essa palavra que Jesus está dando pensando nos líderes da época. Quem?
os escribas, os fariseus. Eles são os pastores, eles são os anciãos daquela época que estão indo à contramão do ensino bíblico. Deus está dizendo em Jesus que esses homens são o quê? São os mercenários. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E disse mais, o texto de Hebreus fala que ele, como pastor, ele é o grande. Ele é o grande pastor. E aí a palavra grande, a palavra megas, ela está em paralelo com a palavra sumo sacerdote. Ou seja, seria grande pastor e grande sacerdote. Por quê? Por que Cristo é o grande pastor e por que ele é o grande sacerdote? Justamente por esse princípio sacrificial que ele tem. Como sumo sacerdote, como pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas ou pelo povo. Ele é o representante. Então isso, irmão, torna Jesus um referencial para o governo visível da igreja. O que se espera da liderança espiritual da igreja? Que ela veja Cristo como cabeça, para não se arrogar e achar que é Cristo na terra. Que ela veja Cristo como supremo pastor e no seu exemplo de dar a vida pelo rebanho, também servir. Porque aquele que quiser ser o maior entre vós, o que ele tem que fazer? Ele tem que ser reverendo. É isso? Eu ouvi um amém? Não. Ele tem que ser o quê? Tem que ser o servo. O servo. É por isso que o nosso grupo aqui na igreja de oficiais e suas famílias, ele tem um nome. Qual é o nome? Reverendos? Grupo Reverendos. E quem não faz parte disso? Não, isso tem que ser oficial, né? Os oficiais. Então, assim, qual é o nome do grupo? Servos. Então, os pastores, os presbíteros e diáconos, o grupo de servos, portanto, é aquele que está conduzindo a igreja. É o que queremos. Então, Cristo é o pastor da igreja. E terceiro, irmão, terceiro fundamento para o governo visível. Qual é? Cristo é o rei da igreja. Isso é muito importante, porque nós temos muitos líderes com o rei na barriga. A barriga está até grande, né? Escolher a minha aqui. Nossa, misericórdia. Cristo é o rei. Lembre que Jesus, ele foi escarnecido na cruz do Calvário. Aí está quem? O rei dos Judas. Lembra do que foi escrito na cruz? Ele foi escarnecido. Ele foi escarnecido como rei, mas ele foi exaltado como rei. E Cristo, meu querido irmão, na sua condição de exaltado como rei, o que ele fez? Ele concluiu a sua obra para ter para si um povo eleito. Ele se tornou o governante de uma nação santa. E quem é essa nação? Israel? É Israel, irmão? Não. Quem é essa nação? A igreja. Todos os salvos, de todos os tempos, em todos os lugares. Ele governa sobre as suas vidas, sobre os seus corações, e governará para sempre. Como rei, meu querido, ele conhece os seus súditos. O que a palavra súdito significa sem dar um Google? Sem dar Google e... Hã? Quase. O que é ser súdito? Submisso. Submisso. O povo desse rei, esse povo santo, essa nação santa, o que é em relação a esse rei? Ela é submissa. Submissa à sua vontade. E nós dizemos, seja feita conforme a sua vontade. Essa é a nossa oração, irmãos. Ainda que algumas pessoas digam que não temos que orar dessa maneira, é o que a Bíblia diz, né? Amém? Então, para a gente fechar aqui com uma ideia, se você pega, por exemplo, o Catecismo Maior de Westminster e lê a pergunta 45, a pergunta vai assim: como exerce Cristo as funções de rei? Como é que ele exerce as suas funções de rei? E a resposta é: chamando do mundo o povo para
Então ele chama o povo para si. Depois, dando-lhe... um rei governa com oficiais. Quem são os oficiais? Presbíteros e diáconos. Fazendo o que mais? Dando a eles o quê? Leis e disciplinas para visivelmente o governar. Que leis e disciplinas são essas, gente? Já sei, é o que o pastor pensar, não é isso? Vou colocar na minha cabeça aqui o que eu vou fazer. É assim? Não. Onde estão essas leis e disciplinas? A Bíblia. É por isso que Calvino sintetiza o assunto e Calvino fala assim: a Bíblia é o cetro pela qual o Rei Celestial governa a sua igreja. Então, veja que o fundamento do governo da igreja visível, irmão, não pode fugir a ideia de Cristo como Rei e a Bíblia como o cetro pela qual é governada a igreja. É por isso que quando você chega aqui na frente, o pastor faz a seguinte pergunta: você promete ser fiel a mim, ainda que eu caia em desgraça, ainda que eu faça tudo aquilo que é contrário ao reino de Deus, você promete? Aí você diz assim: sim, eu prometo. É isso? Não. O que você diz? O que se diz? Você promete se submeter à liderança da igreja enquanto esta for fiel às Escrituras. E aí você diz o quê? Sim. Por quê? Porque existe uma relação de Cristo, o cabeça, Cristo, o supremo pastor, Cristo, o rei, com os seus oficiais. E os seus oficiais estão o quê? Precisam servir ao seu Senhor em cada um dos seus respectivos chamados, crendo que eles não são nada melhores, nada maiores do que o seu Senhor. Eles são apenas servos com dons específicos que devem ser exercitados. Então, acabou meu tempo aqui, irmãos, para nós concluirmos. O que eu quero que você entenda? Cristo governa a igreja por meio de oficiais. E quem são esses oficiais? Se você faz a leitura bíblica e progressiva, entendendo o Antigo e Novo Testamentos, fazendo essa relação, anciãos com presbíteros, você vai perceber que eles são os presbíteros, pastores e os diáconos. Se você, meu querido irmão, ler a palavra de Deus, você vai perceber que existem inúmeras qualificações que homens precisam manifestar para exercer esse chamado. Você olha assim para mim, pensa assim: como é que eu me tornei pastor? Deu na telha, sim, você é pastor e agora eu sou pastor, é assim? Não, ainda que isso possa acontecer por aí, eu tive que passar por todo um processo, ser reconhecido por uma igreja, ser reconhecido por um conselho, ser reconhecido por um presbitério. Entende, irmãos? Muitas pessoas precisaram, em determinado tempo, aferir as qualificações para que você assumisse aquela posição. E isso deve acontecer com presbíteros na igreja e também com diáconos. Você vai perceber isso pela Escritura. E, finalmente, o que queremos dizer ao apresentar Cristo como cabeça, rei e pastor supremo é que não existe espaço no governo visível da igreja para arrogância, para soberba. Não há. Não há. Não há espaço. Leia Mateus 23, 8 a 12. Jesus está falando contra os escribas e fariseus. Ele fala assim: não chamem, não se considerem mestres, nem guias, nem... Guia, tem uma terceira? Rabi, mestre, Aba, pais. Não se considerem guias, nem mestres, nem pais. Porque os fariseus achavam que eles eram isso tudo. Ah, pastor, mas existe algum problema de ser mestre, guia? Claro que não. A Bíblia fala, obedecer aos vossos guias. A Bíblia fala que o dom do mestre é presente na igreja. Não existe nenhum problema nessas terminologias, irmão. Existe um problema quando você se arroga delas, como os fariseus disseram. Percebeu? A arrogância não é algo esperado da liderança, mas sim é algo esperado de quem está a serviço de Satanás, né? O próprio homem da iniquidade vai manifestar essa ostentação e arrogância. Então, pensemos nisso
e que nós possamos seguir em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Estamos fechando. Quero dizer o seguinte para os irmãos. Hoje temos o almoço. Se você quer almoçar conosco, pegue o seu ticket depois ali atrás com o Rafael. Olha lá para o Rafael. Levanta, Rafael. Levanta, Rafael. Ali, ó, Rafael, esse. Pegue o seu ticket e almoce. Se você está nos visitando, o almoço é grátis para você, meu filho. Fique tranquilo, tá bom? Mas o pessoal da igreja tem que pagar. Amém, irmãos? Deus abençoe. Daqui a pouco vamos começar o nosso culto. Que você possa aí, Deus trabalhar no seu coração em nome de Jesus.